Opa! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo na nossa série de controle. E hoje vamos aprofundar um pouco mais a respeito dos sistemas subaamortecido. Esse vídeo é uma continuação de outros dois vídeos anteriores já abordados aqui no canal. No primeiro, a gente fez uma introdução geral dos sistemas de segunda ordem, certo? Falando como é que os polos vão influenciar na formação desse sistema, etc. E também apresentando os 4 tipos de sistema de segunda ordem. E no segundo vídeo, a gente meio que unificou por meio de uma fórmula geral, utilizando unicamente duas variáveis, que no caso, frequência natural e fator de amortecimento. E agora a gente vai focar no sistema subaamortecido. Por quê? Ele é a resposta mais comum que a gente encontra nos sistemas, né, físicos. Além disso, né, ele possui essa peculiaridade de ter uma oscilação inicial e logo depois de um determinado instante ele se estabilizar. Devido a esse processo de oscilação, faz com que a gente necessite de mais variáveis para ter uma melhor especificação da resposta subaamortecida, tá bom? Então é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, tá? Essas variáveis, elas também são chamadas de variáveis de desempenho, análise de desempenho, tá? Pois elas realmente vão ajudar a gente a descrever melhor essa resposta subaamortecida, tá bom? Então vamos lá, né? Eu acho importante, primeiramente, né? Ficou esse 1 aqui, peço perdão, né? Provavelmente alguma coisa que eu irei arrumar. Mas enfim, o sistema subaamortecido, tá? Para quem não lembra, o fator de amortecimento ele fica entre 0 e 1, tá bom? Esse é um critério. E no caso ele possui também o WN diferente de 0, né? Pois eu tenho os meus polos tendo a parte real e a parte imaginária, tá bom? Justamente é por esse motivo que ele tem essa característica, porque o WN vai causar as oscilações, porque é a frequência, né, natural, e o fator de amortecimento vai causar a redução dessas oscilações a partir de um determinado instante, até que vai chegar um ponto que elas vão ser quase que nulas, né? E aí, lembrando, essa é a fórmula geral que a gente montou, tudo bem? É no vídeo passado. Inclusive, eu esqueci de botar um S aqui. Vou até arrumar isso aqui agora, tá? Acabei esquecendo de botar um S aqui. Pronto, agora tá correto. E aí, basicamente, né, eu considerando a entrada como degrau unitário, né, e eu fazer todo o processo de inversa de Laplace, eu vou ter essa função aqui, tudo bem? Vale lembrar, pessoal, que aqui não é CT, na verdade, que o correto seria ser um Y de T, porque eu estou considerando a saída, não apenas a função transferência. Mas enfim, aqui eu apliquei um degrau unitário nessa função transferência, e eu fiz a inversa de Laplace, eu obtenho essa função, que vocês podem ver que ela é bem um pouquinho feia, né? Mas não tem nada de muito complicado, não foge muito do que a gente já viu nos vídeos anteriores, né? Eu tenho o 1, que ele basicamente está vindo por causa do degrau unitário. Logo em seguida, eu tenho aqui um valor que vai multiplicar a exponencial, totalmente padrão, constante. E a exponencial, né, ela basicamente aqui, eu tenho a parte real, tá? Que é o que vai causar a redução do meu cosseno, né, que é o que vai ficar causando a oscilação, tá? E aqui dentro do cosseno eu tenho o que vai, no caso, fazer com que a oscilação ocorra, tá bom? A frequência natural juntamente aqui com o fator de amortecimento. E vocês sabem que isso tudo aqui é o meu WD, né, que é a minha frequência amortecida, tudo bem? E bem, eu botei esse φ aqui, esse φ é apenas a fase da função trigonométrica, tá? Então, ó, o φ é igual a tangente elevado a menos 1, fator de amortecimento sobre a raiz de 1 menos fator de amortecimento elevado ao quadrado, tá? Isso aqui, pessoal, é só para complementar, tudo bem? Caso vocês tenham que tratar alguma questão, alguma situação que contém essa fase, tudo bem? Aqui eu trouxe essa imagem, que é do livro base que eu estou utilizando para fazer essas aulas, e que ele mostra como é que o fator de amortecimento irá influenciar na resposta subaamortecida. Quanto menor for o fator de amortecimento, quer dizer que menos ela é amortecida. Então, quer dizer que essa oscilação ela vai acontecer bem mais e vai demorar muito para ela, no caso, reduzir, né? Como é o caso aqui do igual a 0,1, né? Você pode ver que até aqui, até onde ele mostra, né, ainda está tendo oscilação, né? Então, ainda demora mais para estabilizar. Só que à medida que eu for reduzindo, a amplitude dessas oscilações elas vão ficando cada vez menores e o sistema ele vai se estabilizando muito mais rápido. Se vocês verem, a 0,8 é quase que um sistema
criticamente amortecido, mas você ainda consegue perceber que tem uma leve oscilação, né? Afinal, ele só será criticamente amortecido quando o fator de amortecimento for igual a 1, tá? Mas enfim, isso aqui é só para vocês verem como o fator de amortecimento vai influenciar na amplitude da oscilação à medida que ele vai aumentando, tá bom? Agora a gente vai começar a falar das primeiras variáveis. A gente vai começar comentando a respeito do instante de pico, né? Ele é basicamente o tempo necessário para alcançar o primeiro pico, ou o pico máximo, ou máximo local também, como alguns livros chamam. E é o seguinte, né? Como é que eu vou fazer para encontrar isso, tá? Basicamente eu vou ter que realizar a primeira derivada, que, para quem não lembra, né? Derivada a gente obtém a taxa de variação, tá? Então, eu vou fazer a derivada daquela função lá, que eu fiz, né? Eu apliquei a degrau unitário, fiz a inversa de Laplace, e aí eu vou aplicar a derivada nela. E aí eu obtenho essa função enorme aqui, certo? E aí o que é que vai acontecer, né? Eu tenho que, como eu quero encontrar um pico, né? Que é basicamente a primeira vez que a oscilação faz essa crista, né? A derivada basicamente vai dada na taxa de variação. E eu sei que no pico, né, no valor máximo aqui dessa crista, a minha derivada vai ser igual a zero, tá? Porque eu não vou ter uma variação. Essa reta aqui ela meio que vai ser totalmente assim, linear, assim, retona, assim, deitada. Eu não vou ter nenhuma variação. Então a minha derivada é igual a zero, tá? Então basicamente a gente vai ter que igualar toda essa função aqui igual a zero, né? No instante de pico, o valor do CT, né, a derivada do CT é igual a zero, tá? Isso aí vem da teoriazinha do cálculo, tá bom? E esse desenho aqui é justamente o instante de pico que a gente quer encontrar. Mas eu pergunto para vocês, né? O que é que pode causar o zero nessa função como um todo? A gente sabe que o Wn e o fator de amortecimento eles são ambos diferentes de zero, tá? Então, esse termo aqui que está multiplicando a exponencial não tem como zerar o CT como um todo, tá? Porque o Wn e o fator de amortecimento eles são diferentes de zero, tá? Se eu vier para exponencial, você deve estar pensando aí, o exponencial negativo tem algum momento em que ela se aproxima de zero e zera tudo, né? Só que eu tenho que lembrar, né, gente? Porque a exponencial ela vai só tender a zero a partir de um determinado instante, tá? E não necessariamente esse instante em que a exponencial vai começar a tender a zero é o instante do pico, tá? Inclusive o pico pode acontecer antes disso, provavelmente, né? Até porque se a exponencial zerar, eu não vou ter seno, tá? E se eu não tenho um seno, não vai fazer sentido eu ter uma crista, né? Porque eu não vou ter oscilação, né? Então não faz sentido eu também usar a exponencial como parâmetro para zerar essa função como um todo, tá? Então o que sobrou foi apenas a função seno, tá? Ele é o único termo que faz sentido zerar essa função como um todo da forma que a gente está trabalhando, tá bom? E bem, eu botando aqui igual a zero, né, e lembrando que o fator de amortecimento é diferente de zero e a frequência natural também é diferente de zero, eu vou lembrar para vocês como é a função seno normal, tá? Essa é a função seno, tá? E se vocês perceberem, ele zera onde? Ele zera aqui no zero, no π, 2π, né? No próximo ele vai zerar provavelmente no 3π. Então a gente chega à conclusão que o seno, tá? Ele vai ficar igual a zero quando eu vou fazer ele por um múltiplo de π, tá? Até botei aqui esse n que é uma constante que pertence aos inteiros, tá? Então quando meu n for igual a zero, ele vai ter esse ponto aqui em que o seno é igual a zero. Quando meu n for igual a 1, eu vou ter o π, que também é o seno de π é igual a zero. Se eu tiver 2, eu vou ter 2π. Seno de 2π também é igual a zero. Então assim vai por diante, tá bom? Então a partir disso, eu concluo que para esse seno aqui ficar igual a zero, eu tenho que o termo aqui dentro do seno tem que ser igual a n vezes π, tá? Lembrando que n é um inteiro, tá bom? E aí eu vou isolar o t, porque eu estou falando de instante, então eu quero justamente o tempo em que vai acontecer o pico. E aí eu isolo dessa forma. Só que o que acontece, né? Para o n igual a zero, eu vou ter o t igual a zero, que no caso é a inclinação inicial. É quando o primeiro caso ali que a gente já viu na própria função de seno, em que o n é igual a zero, né? Então, não faz sentido, esse não é meu instante de pico. Então, para obter meu primeiro pico, é o n igual a 1, tá? Que aí realmente eu vou ter o meu primeiro pico, meu primeiro máximo local. E já chegar à conclusão que o instante de pico eu calculo dessa forma aqui, π sobre Wn, raiz de 1 menos fator de amortecimento elevado ao quadrado. Show? Então, a partir disso aqui, a gente consegue descobrir qual foi o tempo, o instante em que aconteceu o primeiro pico, tá?
Isso aqui é muito importante porque ajuda a gente a descrever isso na resposta, tá bom? Pessoal, só reforçando, tá? Algumas matemáticas eu tô indo bem assim por cima, porque o intuito aqui é mostrar a ideia para vocês. E, claro, se vocês tiverem interesse, vocês podem tentar, né, fazer as manipulações matemáticas e tal. Porque o intuito, no fim das contas, é você ter as fórmulas na mão, vamos dizer assim, para simplesmente ir aplicando. Claro que é muito importante você ter esse processo aqui de entender de onde é que vem a fórmula para ela fazer ainda mais sentido para você e você entender a aplicação dela, né? Mas, enfim, tipo, a parte, por exemplo, ali de fazer inversa de Laplace, todas as outras manipulações matemáticas, eu tô pulando para a gente não, tipo, perder tempo, entre aspas, no vídeo com isso, porque o intuito aqui é apresentar a teoria mais de controle, não ficar, tipo, nas coisas mais matemáticas, tudo bem? Aí só reforçando isso, eu já tinha reforçado no vídeo passado, mas só complementando, tá? Agora a gente vai falar da ultrapassagem percentual, tudo bem? E bem, a ultrapassagem percentual é nada mais, nada menos que o valor pelo qual a forma de onda ultrapassa o valor em regime permanente, ou o valor final, no instante de pico, expresso como uma porcentagem do valor de regime permanente. Bem, como assim, Yuri? Eu não sei se vocês lembram, né, mas na subamortecida eu vou ter um primeiro pico que ele é um pouco maior do que a minha resposta de regime permanente. E beleza, eu consigo descobrir o instante que esse pico acontece, mas qual é o valor desse pico? Aí vem a ultrapassagem percentual. Porque, por exemplo, se eu disser, a ultrapassagem percentual é 20%, quer dizer que no momento em que aconteceu o primeiro pico, o valor desse pico ele foi 20% maior do que o valor do gráfico em regime permanente. Por exemplo, se ele se estabilizar em 1, quer dizer que no pico foi 1 mais 20% de 1, certo? Que nesse caso fica 1,2, né? O valor desse pico. Então, a ultrapassagem percentual ela ajuda dessa forma a gente saber o valor em que esse pico atingiu comparando com o regime permanente, né? O valor de regime permanente. E aí, para calcular, né, basicamente eu ia pegar o quê? Eu vou pegar o valor da minha função, lembrando que C é a letrinha que eu estou usando para descrever a função, a função do tempo da saída, né, com a entrada de degrau unitário, tá bom? Então eu vou pegar o Cmax, que é o valor em que ele atinge no primeiro pico, que é o pico máximo, né? Menos o final, que é quando ele está em regime permanente, dividido pelo final e multiplica por 100%, já que a gente está falando de uma porcentagem, tá ok? E bem, eu considerando a entrada degrau unitário, tá? Basicamente eu vou, para encontrar o valor, né, de Cmax, basicamente eu botar o TP, que é o instante de pico aqui, não concordam? Bem, o CT eu consigo encontrar qualquer valor a partir de um determinado tempo, né, determinado instante. Então se eu jogar o valor do TP, que é meu instante de pico, eu obviamente vou ter o valor em que esse pico atingiu, certo? E aí eu substituindo, tá? Aqui eu abstraí, basicamente você vai ter algumas manipulações, você vai acabar sumindo com a função trigonométrica e no fim você vai ter apenas essa fórmula aqui, tá? Bem mais bonita, vamos dizer assim, tá bom? E aqui eu tenho o meu C final, que é 1, né? Já que eu estou falando de entrada de degrau unitário, eu posso considerar ele como sendo 1. Substituindo nessa fórmula aqui, né? Botei o Cmax, subtraí do C final, que é 1, e dividi pelo C final, que é 1, e multipliquei por 100%, tá? Fazendo esse processo, eu vou ter no fim essa fórmula aqui, tá bom? Ok? Então, fazendo essa fórmula, tá? Eu encontro, só por meio do meu fator de amortecimento, eu já encontro o valor percentual em que esse pico vai ultrapassar, tá? Meu valor de regime permanente, né? Muito massa. Uma outra curiosidade aqui é que se a gente fazer a inversa dessa função, a gente encontra o fator de amortecimento em função de porcentagem up, tá? E fica essa fórmula, que ela é bem feia, né? Porque tem esses logaritmos naturais, tá? Mas ele é uma fórmula interessante, porque caso você tenha noção de qual a ultrapassagem percentual, né? Tipo, quanto valor foi a mais no pico, né? Comparando com o valor de regime permanente, você encontra o fator de amortecimento, né? E aí, enfim, o fator de amortecimento é uma das variáveis básicas, né, para descrever a fórmula, então ele já ajuda muito, porque você sabendo o fator de amortecimento, você também já tem uma maior facilidade para encontrar a frequência natural e assim caminhar mais ainda para o entendimento do sistema que você está estudando, certo? A demonstragem dessa forma, como eu falei, eu vou estar pulando alguns procedimentos matemáticos, mas basicamente é você ficar trabalhando aí com a inversa, né? Esses logaritmos naturais foram aplicados justamente para tirar aquela exponencial e, enfim, trabalhar e isolar o fator de amortecimento. Mas, como eu disse, aqui eu não vou perder muito tempo fazendo demonstrações matemáticas. Eu quero mais mostrar conceitos aqui no vídeo, tá bom? E aí, vamos lá. Tempo de acomodação é TS, tá? Lembra que esse S é porque é do inglês, tá?
Então não confunda TS com tempo de subida, tá? Quando TS é o tempo de acomodação, tá? E é basicamente o tempo necessário para que oscilações amortecidas transitórias alcancem e permaneçam dentro de uma faixa de mais ou menos 2% em torno do valor em regime permanente. Então, gente, a mesma ideia do primeira ordem, que também tinha esse tempo de acomodação, é ali que ele vai demorar ali para chegar mais ou menos em 2% do seu valor, né? Mais ou menos ali em torno de quando ele vai estar se estabilizando, né? E aí, a fórmula, né? Tá aqui a fórmula do CT, né? Que é a função com a entrada degrau unitário, tá? A saída. E aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou assumir que todo esse cosseno aqui, ele vai ser igual a 1, né? Ah, Yuri, por que é que tu tá assumindo isso, né? Bem, isso aqui é uma aproximação, tá bom? Isso aqui tudo é uma aproximação. Então, toda essa trigonométrica vai estar sendo igual a 1, porque nesse instante de mais ou menos 2π, a oscilação ela vai estar praticamente quase nula por causa do amortecimento. E quem vai estar mais mandando justamente nessa faixa de mais ou menos 2% é o pedaço que está multiplicando o cosseno, né? Então, eu vou assumir que esse pedaço aqui que multiplica o cosseno é igual a 0,02, né? Que é justamente 2% de 1, né? Já que eu estou considerando a entrada degrau unitário, né? Então, basicamente, isso aqui é uma aproximação. Eu boto o cosseno igual a 1, e aí eu vou ter apenas essa parte que multiplica o cosseno, mandando nesse valor de mais ou menos 2%. A gente pode fazer essa aproximação, porque a gente já está num contexto em que a oscilação está quase que nula, né? Tá só realmente o valor ali de regime permanente, quase, praticamente, né? E aí, tendo essa fórmula, né, a gente faz essa igualdade com 0,02 e a gente vai fazer o trabalho para isolar o tempo, né? E aí, isolando o tempo, a gente vai obter essa fórmula, tá? Só que aqui tem uma aproximação que a gente consegue fazer, né? Porque em cima vocês viram que ficaram menos ln e ficou uma expressão um pouquinho grande, né? Aqui a gente consegue fazer uma aproximação. Porque a gente sabe que o fator de amortecimento, ele varia de 0 a 1, né? Nunca sendo igual a 0 e nunca sendo igual a 1. Ele vai de 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 e assim por diante. Se você for pegar cada valor desse fator de amortecimento, jogar aqui nessa função e ver o valor que dá esse numerador, você vai ver, né, que no fim todos os valores eles vão ser próximos de 4, tá? Então eu posso pegar toda essa expressão e aproximar para 4, tá? Eu posso fazer isso porque, enfim, o fator de amortecimento ele só vai variar de 0 a 1. Eu posso afirmar isso porque eu estou só tratando resposta subamortecida. E eu sei que, tendo essa variação, isso aqui vai ficar variando também algo em torno de 4. Né? Não vai ser uma expressão muito grande. Tipo, 3.90 é alguma coisa, 4.0 é alguma coisa. Então, eu posso aproximar tudo para 4. E aí, essa expressão ganha esse valor, né? TS igual a 4 sobre o fator de amortecimento, WN, tá? Existem outras fórmulas, vamos dizer assim, para outras porcentagens. Por exemplo, tem essa aqui, que é de 5% do valor, né? Que ao invés de 4 é 3, né? A aproximação ela aconteceu dessa forma. Mas, enfim, essas são as fórmulas padrões, né? Que o pessoal utiliza aí por convenção, tá bom? E bem, pessoal, basicamente é essas as variáveis, tá? Você vai fazendo, Yuri, o tempo de subida, ele não existe aqui. Pronto, ó, vamos lá. O livro base, que eu estou utilizando como guia aqui, como base aqui para a estruturação das aulas, ele não cita uma fórmula específica do tempo de subida, tá? Ele basicamente fala que o tempo de subida ele é obtido por meio de fórmulas computacionais. No entanto, se você der uma pesquisada, você pode encontrar algumas aproximações para o tempo de subida. E existem várias, né? Tem o tempo de subida, que é, por exemplo, quanto tempo vai levar de 10% a 90% do seu valor, e assim vai. Mas como eu estou utilizando aqui o livro base, né, e não foi algo comentado, eu não botei aqui nessa aula, ok? Mas enfim, isso não quer dizer que ele não exista, é porque existem várias formas e aí vai muito pelo meio que você está estudando, né? Se você está indo por meio de alguma disciplina que você está fazendo, ou se por algum livro, ou você só está vendo os vídeos aqui por curiosidade. Mas enfim, existem várias formas de você encontrar o tempo de subida, mas como o livro não chega a comentar o livro base, eu também não vou aprofundar nisso, mas isso não quer dizer que o tempo de subida não exista, tá? Se você chegar em uma questão ou em uma situação de estudo sobre o tempo de subida de um sistema de segunda ordem, você consegue encontrar esse valor, né? Por vários outros meios, e aí vai muito do que você achar mais conveniente dependendo da situação, tá bom? E bem, para fechar, eu vou só mostrar aqui para vocês uma coisa interessante, que é justamente as 3 variáveis, como é que elas vão tá influenciadas no meu mapa de polos, tá? Para entender melhor o que eu estou querendo dizer aqui, né? Bem, os encontros, tá? Os pontos de encontro eles são os meus polos, tá? Então, eu tenho... Isso aqui é um polo, tá? Que vai entrar o encontro de um degrau... de um polo
a parte real com a parte imaginária. Aqui foi outro, tá? E basicamente o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, tá? A altura, tá, desse polo, né, no sentido aqui da vertical, ela é influenciada pelo meu instante de pico. Vocês podem ver que o TP2 e o TP1 estão mandando aqui, ó, nessas linhas aqui, né? Justamente porque é eles que vão mandar na altura aqui do polo, falando numa questão vertical. Já horizontalmente falando, quem vai influenciar na altura desse polo é o meu tempo de acomodação, tá? Como vocês podem observar. E no caso, na inclinação, é o meu porcentagem up, né? Vocês podem ver que o porcentagem up ele varia em relação à inclinação, que tem tipo até um ângulozinho aqui, que é o que vai justamente estar relacionado com esse porcentagem up, certo? E bem, se vocês perceberem, né, que eu botei essa outra imagem do livro base, e aqui ele mostra perfeitamente, tipo, aqui eu estou variando a altura, né, dos meus polos, mas mantendo eles aqui na mesma linha vertical, né? Então todos eles têm o mesmo tempo de acomodação, né? Se vocês perceberem, todos eles estão na mesma linha. Então eles têm o mesmo TS, né? Que é o tempo de acomodação. O que vai ficar variando entre eles é basicamente a porcentagem up, porque eles vão ter diferentes inclinações aqui. Se eu passar uma reta inclinada aqui, eles vão ter inclinações diferentes. Assim também como eles vão ter diferentes instantes de pico, né? Vocês podem ver aqui, por exemplo, aqui no 3, ó, o instante de pico aconteceu aqui. No 2, o instante de pico aconteceu aqui. No instante 1, já foi um pouco mais na frente, tipo aqui, né? Então vocês podem ver que, basicamente, eu mantendo os polos aqui na mesma altura, eu vou ter essa variação. Aqui eu mantive na mesma linha aqui, no caso, todos eles estão no mesmo instante de pico. O que vai estar mudando é o tempo de acomodação. Então, se vocês perceberem, basicamente o 1 e o 2 aqui, ó, eles têm o mesmo instante de pico, por exemplo. No entanto, o momento em que eles vão chegar mais ou menos em torno de 2% do valor é diferente, tá? Como vocês podem perceber aqui pela imagem, tá? E aqui a gente vai mostrar mantendo a mesma porcentagem up, que é a mesma inclinação. Eles vão estar variando ambos o tempo de pico, o tempo de acomodação, mas vão possuir a mesma porcentagem up. Ou seja, eles vão ter o mesmo valor de pico, a mesma ultrapassagem, como vocês estão vendo, ó. Vocês podem ver que os picos eles acontecem em instantes diferentes. O tempo também para chegar em mais ou menos 2% do valor em regime permanente é diferente, mas eles possuem a mesma ultrapassagem percentual, né? Que é o mesmo valor aqui que ele passa o valor de regime permanente, tá bom? Então, pessoal, no geral é isso, tá? Basicamente essa é a teoria inicial e básica de sistemas de segunda ordem. Eu espero que tenha dado para compreender, tudo bem? E qualquer dúvida, qualquer incremento, complemento, fiquem à vontade de utilizar os comentários, tá bom? Então é isso, pessoal. Forte abraço e até o próximo vídeo.